Estamos de volta, mais uma gravação para nós. É isso aí, vamos indo até finalizar o curso de Excel, não é isso? Então, beleza, nossa quarta aula aqui. Então é o seguinte, galera, aula passada a gente falou sobre a alça de preenchimento, o autocompletar em relação a números, em relação a textos, né? A gente viu lá as várias situações que pode ocorrer na prova. Esse é um assunto que os professores geralmente de informática não entram muito, tá? Mas aqui, como você sabe, a gente passa de forma bem detalhada, né? Para, né, aprofundar o máximo possível para vocês na prova, né? São muitas opções que a prova pode pedir. A alça de preenchimento, autocompletar, aquele quadradinho no canto inferior direito, né, que você clica e arrasta, isso aí cai bastante nas provas. E a galera, muita gente nem sabe né, para que serve ou quais são as opções, né, quais são as variantes. E aí é o seguinte, o mais importante em relação à alça de preenchimento, pessoal, é agora nessa aula, onde a gente vai falar da alça, como que ela interage com as fórmulas. Porque o que é mais importante no Excel são as fórmulas, né? Então, quando você tem uma planilha cheia de cálculos, a alça de preenchimento é uma forma do quê? Da gente transferir esses cálculos para outras células, sem que você precise fazer novamente, né? Então vamos ver como que a alça de preenchimento se comporta em relação às fórmulas, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui nós temos, aqui eu coloquei na célula A1, né? A fórmula igual F9 mais B4, né? A gente vai estudar ainda, a gente vai entrar ainda nas questões das fórmulas, tá? Mas, só para adiantar, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Só para adiantar, é o seguinte, aqui você tem o que a gente chama de referência. Então aqui você tem a referência, nós vimos isso, né? A referência é o endereço da célula. Então ali você tem a referência F9, você tem o que a gente chama de operador, tá? Isso aqui é um operador, tá? A gente vai falar sobre isso mais para frente, eu só estou aqui explicando por cima. E depois a outro pedaço da fórmula é uma outra referência. E sempre início de fórmula no Excel com sinal de igual, tá? Então isso aí é uma fórmula básica do Excel que eu peguei de exemplo. O Excel também tem funções, a gente vai ver ainda as funções, tá? Mas essa é uma fórmula básica. Então eu peguei essa fórmula básica no Excel e vamos ver como que a prova pergunta em relação à alça de preenchimento. Então a banca vai dizer o seguinte para você. Considerando que na célula 1 tem a fórmula igual F9 mais B4, tá? A banca diz, o usuário clicou na fórmula. Clicou, beleza, deixou marcado. Clicou na alça de preenchimento no canto direito e arrastou, tá? No caso aí, arrastar, arrastou até a célula A4. A banca vai querer saber como que essa fórmula vai ficar escrita, tá? Como que ela vai ficar escrita em A4. Aí você fala, como assim escrita? Porque o que acontece, pessoal? A alça de preenchimento, quando você usa ela em fórmulas ou funções, que a gente vai ver mais para frente, ela muda as referências para que ela possa fazer o cálculo, tá? Restantes, das linhas restantes, tá? Então a gente vai ver um exemplo disso daqui a pouco. Então a regra é a seguinte, eu quero que você anota isso. Sempre que eu tiver uma fórmula, tá? E arrastar para baixo, tá? Arrastar para baixo, você vai colocar assim, ó. Mudam, ó, pode colocar aí no caderno, mudam os números, tá? Mudam os números. E os números são quem ali? As linhas. Isso quer dizer que toda vez que você arrasta para baixo, tá? Ou para cima,
se tiver espaço para cima, né, geralmente a gente arrasta para baixo. Mudam os números, tá? Mudam os números. Professor, eu posso arrastar para cima? Pode. Vai mudar o quê? Os números também. Então, assim, ó, se você arrastou para baixo, né, na vertical, ou para cima também na vertical, mudam os números, as linhas da referência, tá? Então, ó, qual que é a referência atual que está aqui? A referência é o quê? F9 mais B4, não é isso? Como que ficaria aqui? Né? Como que ficaria, então, essa fórmula aqui na A2? Ficaria o quê? Lembra que eu falei, ó, se você arrastar para baixo, mudam as linhas, né? Quem são as linhas aqui? São os números, ó. Os números identificam as linhas. As colunas são identificadas pelas letras, tá? Não esqueçam isso, tá? Porque é o que a gente chama isso aqui a gente chama de referência, né? Então, ó, o que vai acontecer agora? Agora que sabemos que a letra é a coluna, isso é óbvio, e que os números são as linhas, ó, você pode ver que as linhas só tem números e as colunas só tem letras, tá? Então, já que a gente sabe isso aí, e a regra diz que se você arrastar para baixo ou para cima, né, na vertical, mudam as linhas, né, mudam as linhas. Então, como que vai ficar? Vai ficar o seguinte, ó, vai ficar F repete, porque eu não estou mudando coluna, tá? O F repete, a coluna repete, ó. Quando você arrasta em linha, a coluna vai repetir, tá? Então vai ficar F. Agora, o 9 muda? Muda, por quê? Para cada linha que você vai para baixo, os números vão mudando também na sequência. De F9 vai para quê? Para F o quê? F10. O mais continua, o operador continua, tá? O operador continua. O B continua? O B continua, porque é coluna. Então a coluna mantém. Ó, então a coluna vai ficar quietinha ali. Pessoal, o que for coluna, se você está arrastando em linha para baixo ou para cima, vertical, as letras continuam, tá? O 4 muda, 4 vai para o quê? Vai para 5. Tá, ó. Então na A2 vai ficar F10 mais B5. Na A3 vai ficar como? Vai ficar F, continua a letra, tá? O 10 muda, lembra? Muda a linha, ó, mudou linha, muda os números, tá? O B mantém, né? Coluna mantém, B. E 5 vai para o quê? Vai para 6. Pessoal, copia isso aí que eu escrevi ali. A letra não sai perfeita, que eu não uso aqui, né? Eu não uso a mesa digitalizadora, que os professores geralmente usam. Então aí a letra sai certinho. Eu estou aqui me virando com o mouse. Então eu estou aqui me virando com o mouse. Mas por isso que a letra sai um pouco estranha aí, mas a gente vai indo, tá? Dá para entender. Então, beleza. Então na A3 ficou F11 mais B6, certo? Como é que vai ficar então na A4? Como é que vai ficar então na A4? Tá? Eu não consigo apagar só um. Eu acho que eu não vou conseguir apagar só um. Eu não vou conseguir apagar só um, não. Tá? Eu queria apagar só um. Mas ele não vai me deixar apagar. Então, olha só. Eu vou colocar o A4 aqui, tá? Bem aqui do lado. Então, aqui na A4, a fórmula vai ficar como? O F mantém? Mantém que eu estou em linha, eu estou mudando linha apenas, não estou mudando coluna, né? O F mantém, vai ficar F o quê? De 11 vai para quê? Vai para 12, né? De 11 vai para 12, o mais mantém. O B continua, né? A coluna B, né? Aliás, o B continua, eu não estou mudando coluna, né? Não estou mudando de coluna. O 6 de 6 vai o quê? Vai para 7. Então, isso quer dizer que se a banca perguntar para você como que a fórmula vai ficar na A4, vai ficar F12 mais B7. E fazendo essas mudanças, pessoal, porque aí vem aquela pergunta, mas professor, por que a alça de preenchimento fica mudando? Aqui de 9 foi para 10,
de 10 foi para 11, de 11 foi para 12. Por que que ela faz isso? Porque como eu falei para vocês, no Excel, o Excel você só faz o cálculo uma vez. As outras vezes você clica e arrasta, porque aí ele vai calcular as linhas de baixo, mudando as referências. A gente vai fazer eu vou fazer uma planilha para você ver como que funciona, tá? Só que a banca quer saber como que faz isso, o que acontece, né? Então a alça de preenchimento faz isso, mudando linhas e mudando colunas. Se você arrastar para o lado aí, no caso, vai mudar a coluna, a gente vai ver agora. Para que o Excel possa fazer os cálculos restantes da sua planilha, tá? Então, dá um print aí, né? Dá um print aí, ou copia isso aí, né? Tem muita gente que dá print mesmo, até em aula on demand, como é essa aqui, que já está gravado, não é aula, não é ao vivo, não é uma live. Dá um print aí na tela, aperta o print screen no teclado ou a ferramenta de captura e vai gravando, né? Mas o certo, sinceramente, eu sou da moda antiga. Eu prefiro o aluno copiando, pegando o caderninho, pegando a canetinha e escrevendo. Essa coisa de dar print para mim, isso aí é para quem quer a coisa muito mastigada, né? Em concurso público e até na questão cerebral, né? Se você guarda as informações no cérebro de forma mais sólida, você realmente copiando de verdade, né? Você não vai esquecer mais. Essa coisa de você ficar dando print, copiando tela, isso aí não, né? Daqui a um tempo você já está esquecendo. Tudo bem, tem gente que é bom de memória fotográfica, tal, mas a memória fotográfica não tem muito a ver com a foto em si, e sim com o fato de você ver algo e gravar, né? Então, ó, galera, anota aí essas mudanças, tá? Beleza? Então agora eu posso apagar. Então eu vou apagar aqui. Vamos apagar aqui. Ó. Vamos ver aqui o seguinte. Você percebeu que a gente arrastou para baixo na vertical. Para cima ia fazer a mesma coisa se estivesse para cima, né? Agora vamos ver como é que se comporta essa fórmula se eu arrastar para o lado, tá? Para o lado. Para o lado na horizontal, eu quero saber como que essa fórmula... Deixa eu só diminuir aqui minha tela. Ó. Eu quero saber como que essa fórmula vai ficar escrita se o usuário clicar e arrastar até C1. Eu quero saber como que essa fórmula vai ficar escrita aqui na C1, tá? Como que ela vai ficar escrita aqui? Opa, meu Deus do céu, esses meus desenhos aqui, ó. Como vai ficar escrita aqui na C1? Como que vai ficar na C1? Bom, a regra é o seguinte. Arrastou para baixo, mudam as linhas na sequência. Arrastou para o lado, mudam as colunas, tá? Então, olha só. Então, você vai colocar assim, ó. Arrastar para o lado, mudam as colunas, tá? No caso, as letras da fórmula. Galera, é só guardar isso, não tem muito que você... não tem muito o que falar em relação a isso, né? Não tem muita novidade. Arrastou para o lado, muda a letra. Arrastou para baixo, muda número. Pensa assim, arrastou para o lado, muda a letra. Arrastou para baixo, muda os números, tá? Salvo algumas exceções que iremos ver na próxima aula. Tem umas exceções, tá? Então, beleza. Ó, então vamos ver como é que vai ficar então essa fórmula aqui na C1. Então é só colocar o sinal de igual, porque o igual mantém, né? O igual mantém, beleza, igual. O F muda, eu pergunto para você que está assistindo, o F muda? Lembra que eu falei, se arrastou para o lado, mudam as colunas, no caso as letras. O F muda? Muda, só que na sequência. Então vamos ver como é que ficaria aqui na B1 primeiro. Na B1 vai ficar como? Na B1 vai ficar de F, qual que é a próxima letra depois do F? É o G. Tá? Tá aqui o G. Pronto, G.
Ai, meu Deus, no mouse não é fácil, cara. Se eu desenhar isso aqui no mouse, o cara tem que ser cross. O 9 muda. Olha só, presta atenção. O 9 vai mudar? Não vai mudar, porque eu não estou arrastando em linha, eu estou indo em coluna. Quando você arrasta uma fórmula pela alça de preenchimento em coluna, as letras, aliás, os números ficam mantidos, tá? Então, de 9 vai para 10. Ó, ou desculpa, de 9 não vai para 10, não. De 9 vai para 9 mesmo. Então, a linha mantém, ó. Então, a linha mantém, ó. Então, G9, né? Mais, então bota lá o mais. O B muda, né? Tô arrastando para o lado, mudam as colunas, de B vai para C na sequência, ó, C. O 4 muda? Não, porque eu não estou arrastando em linha, em coluna, então mantenho o 4, ó, beleza? Agora sim, vamos ver como é que vai ficar na C1. Vamos ver como é que vai ficar na C1. Então, ó, aqui é G, então vai ser o que aqui? H. Então, beleza, H. O 9 muda, né? O 9 muda? O 9 não muda, ele mantém, né? Linhas mantém, mas, beleza. O C vai para o quê? Vai para D, né? Beleza. E o 4 mantém. Então, tá aí, H9 mais D4 é como vai ficar a fórmula, tá? Tá aí. Então, eu só quero que você memorize isso, que arrastou para o lado, mudam as colunas. O de F vai para G, de G vai para H, mudando sempre as coluninhas, certo? Muito bem, aluninhos espertos para passar na prova. Anota isso aí, dá um print ou copia, que é o certo, né? Muito bem, agora eu posso apagar, né? Muito bem, vou apagar aqui. Vamos só ver como é que vai ficar mesmo, né? Porque tem gente que duvida de professor, né? Principalmente informar. Ah, eu acho que não vai ficar assim. Como que ficou lá mesmo com H9, né? Ficou H9 mais D4, né? H9 mais D4. Vamos ver se vai ficar H9 mais D4? Vamos ver então. Ó, então vamos ver aqui. Aqui eu vou ter que sumir da tela. Olha só, vamos ver então, ó. Vamos ver aqui, ó. A fórmula é igual B9 mais B4, então clicando pela alça de preenchimento e arrastando até C1, ó. Tchup. Professor, por que deu zero? Vai dar zero porque não tem nada nas fórmulas, não tem nada dentro da F9, nem dentro das... Não tem... As células estão vazias, mas eu não... A pergunta aqui não é o resultado. Claro, tem questões em provas que eles colocam valores nas células, você tem que arrastar pela alça de preenchimento, tá? Você tem que arrastar pela alça de preenchimento, mas aí além de você saber, ele perguntar como que a fórmula vai ficar escrita, ela quer saber o resultado. Mas aí é quando coloca números nas células, né? Depois a gente vai ver alguma situação desse tipo. Deixa eu só mudar aqui. Muito bem, tá? Olha só, então vamos ver como é que ficou aqui. Ó, como é que faz para ver o conteúdo de uma célula? Anota aí, primeira tecla de atalho da aula, F2. A tecla de atalho F2. Olha como é que ficou, H9 mais D4, do jeitinho que a gente tinha feito. Então daqui foi para cá, ó, mudou linha, ó, aliás, mudou as colunas, né? Lembra que era lá F, né? Ó, lembra que era F? Aí F, aqui era G e agora aqui ficou o quê? Ficou H, tá? Então, aqui era B, A, né? Aqui era A, B, não, era B, né? Era B. Aqui era B, aí arrastou, ficou C e agora ficou D, tá? Então, bem tranquilo. É assim que o Excel trabalha em relação às fórmulas quando a gente usa alça de preenchimento, né? Mudando as referências, tá, pessoal? Mudando as referências. E lembra como é que ficou ali arrastando para baixo? Aqui F9 mais B4, então aqui vai ter que ficar como? Aqui vai ter que ficar F9, 10, 11, 12, é isso? F9, 10, 11, 12, isso. Então aqui vai ficar F12 mais B4, 5, 6, 7. F12 mais B7.
Vamos ver. Ó. Vamos ver lá. F2, tá? Não esquece da tecla de atalho, o F2. Espera aí que eu cliquei errado aqui. Ó, tecla de atalho F2, F12 mais B7, tá, galera? Então, do jeitinho que eu tinha explicado ali nas aulas anteriores, tá? Então, assim, ó, não esqueça da regra, arrastou para baixo, muda a linha, arrastou para o lado, muda a coluna, tá certo? Só que tem outras variações. Tem banca que pergunta como é que fica se eu bater Ctrl+C, Ctrl+V. O Ctrl+C, Ctrl+V, o Ctrl+C copia. Será que quando eu clicar, por exemplo, na célula 1 aqui, será que quando eu clicar aqui na célula 1 e clica na célula 1, pressiono Ctrl+C, clico na, sei lá, na C3, Ctrl+V, será que muda a referência? Será que vai ficar F9 mais B4 certinho lá na C3? Ou muda a referência também? Aí você fala, mas professor, peraí, quer dizer que a alça de preenchimento, o Ctrl+C, Ctrl+V, ela pode substituir a alça de preenchimento? Não sei, a gente vai ver isso na próxima aula. Na próxima aula vamos ver outras variações que podem pedir aí na prova, beleza? Então voltamos na próxima aulinha de Excel para você detonar na prova. Até mais!